Boa tarde, hoje eu vou comentar aqui a respeito das alterações da Lei Maria da Penha, alterações essas introduzidas pela Lei 14.550, sancionada no dia 19, agora, uma alteração recente, que ao meu ver são alterações importantes, que tem dois pontos para mim que eu considero crucial ao analisar, ao estudar essas alterações. Um primeiro, que diz respeito a uma competência de aplicação de medidas protetivas de urgência, e o segundo a respeito do desburocratização do procedimento de aplicação de medidas protetivas de urgência. O que isso quer dizer? A Lei 14.550 introduziu 3 novos parágrafos ao artigo 19 da Lei Maria da Penha. Esses parágrafos são o 4º, 5º e o 6º, e nestes parágrafos está dizendo que a aplicação de medidas protetivas de urgência poderão ser realizadas pela própria autoridade policial a partir de um juiz de cognição sumária. O que isso quer dizer? Quer dizer que o delegado de polícia, que é a autoridade policial, conforme a Constituição Federal, ele poderá, de acordo com as circunstâncias do fato ali, aplicar medidas protetivas de urgência. É uma alteração importante, legal, né? Uma alteração legal importante porque ela já, ela formaliza inclusive o que é entendimento dos próprios tribunais superiores, né? O STF já tem um entendimento que é possível a aplicação de algumas medidas protetivas de urgência pela própria autoridade policial, né? Entre elas o afastamento do lar, né? Inclusive na própria Lei Maria da Penha, no artigo 12, tem, né, essa previsão. Só que lá a previsão é nos locais em que não há comarca ou que não há juiz na comarca. Então, assim, como é que funcionava a prática dessas medidas protetivas de urgência? Não era comum a aplicação por parte dos delegados. Eles recebiam aquele boletim de ocorrência, faziam um procedimento formal e encaminhava esse procedimento em expediente em 48 horas para a autoridade judicial. E dentro desse prazo, o juiz poderia decretar de ofício, sem ouvir o Ministério Público, ou ouvindo o Ministério Público, né, pela aplicação ou não das medidas cautelares. Só que agora essa inovação ela trouxe maior celeridade, uma vez que em alguns casos poderá ser aplicado pela própria autoridade policial. Então, o próprio delegado poderá aplicar alguma dessas medidas. Outro ponto importante é a questão da desburocratização, porque agora independe de uma tipificação penal, independe de inquérito policial ou de ação penal, independe inclusive de boletim de ocorrência. Não é necessário fazer um boletim de ocorrência para a aplicação dessas medidas protetivas de urgência. Basta que o delegado veja a urgência e a ofendida compareça à delegacia e, por meio formal, né, escrito ou verbal, faça lá o relato da ofensa sofrida. Então, alteração importante para se comentar, e eu estou disponível para alguma dúvida, né, que queiram tirar, e lembrando sempre que é muito importante o acompanhamento do advogado, porque em alguns casos existe aí uma dificuldade, mesmo sendo a mulher a ofendida, né, de se fazer valer de alguns direitos e garantias legais, né, trazidas aí pela Lei Maria da Penha. Então, queria agradecer a atenção e deixar esse vídeo aí para que possam aí tirar dúvidas.